27 de janeiro de 1993 era um dia frio, e dois apicultores da cidade espanhola de La Romana, José e Gabriel, decidiram verificar o seu apiário na montanha. Após a conclusão do trabalho, um dos homens fez uma pequena caminhada pela área. Na mão ele segurava um pedaço de pau, com o qual removia galhos secos de arbustos de seu caminho. Em determinado momento, ele notou algum objeto brilhante em um pequeno buraco. Era um relógio prateado. O homem chamou o amigo e juntos começaram a cavar o local, acreditando ter encontrado um tesouro. Mas logo descobriram, com horror, que aquele não era um tesouro, mas sim um túmulo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não notifique, eu peço que me siga lá no meu Instagram, o @chamauzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E caso essa opção também não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Os homens assustados foram à cidade e notificaram a polícia local. É verdade que antes disso, eles encontraram vários moradores locais e lhes contaram sobre sua descoberta. Portanto, antes mesmo do aparecimento das autoridades, várias dezenas de pessoas foram olhar a sepultura e pisotearam toda a cena do crime, destruindo assim quaisquer vestígios existentes. A princípio, todos tinham certeza de que o relógio pertencia a um homem. No entanto, descobriu-se que seu dono era na verdade uma garota, e para piorar, haviam 3 pessoas naquele túmulo. É importante ressaltar que devido à dificuldade de acesso ao local, a exumação dos corpos foi feita de maneira muito descuidada, e os policiais também não se preocuparam em fotografar ou sequer catalogar as coisas que estavam na cova junto com os corpos, pois existia uma grande variedade de itens, indo desde um cartucho de videogame, uma camiseta enorme, uma bala, um cartucho de bala e várias outras coisas. Alguns desses itens foram fotografados e retirados do local, mas vários outros permaneceram ali. E a identidade das 3 vítimas foi revelada somente no dia seguinte. As vítimas eram 3 adolescentes que desapareceram sem deixar vestígios há 2 meses e meio. Miriam, Tony e Desiree nasceram em Valência, mas cresceram em Alcácer, uma pequena cidade no Mar das Baleares. Essa zona tranquila era considerada segura e era basicamente campos intermináveis cortados por uma rede de estreitos caminhos rurais. Antônia Gomes Rodrigues preferia ser chamada de Tony. A jovem não gostava do nome que herdou de sua avó. Ela nasceu em 25 de maio de 1977 e era uma menina muito reservada e tímida. Ela gostava de passar tempo com os animais, especialmente com seu gato, que resgatou da rua. E após completar 16 anos, a jovem planejava deixar a escola e procurar emprego. Maria Deseada Hernandes Folk, conhecida por todos como Desiree, nasceu em fevereiro de 1978. Ela não ia bem na escola, então quase repetiu de ano 2 vezes. A garota era mais interessada em esportes, principalmente atletismo e patinação artística. Ela foi descrita como uma pessoa bastante teimosa, mas ao mesmo tempo tinha um grande coração. A última delas, Miriam Garcia Iborra, nasceu em 28 de julho de 1978. Por causa de seus lindos cabelos castanhos claros e olhos azuis, ela era considerada a jovem mais bela do local, e a sua paixão era por balé e escrever poesia. Ela também era a única do trio que queria continuar estudando na escola depois de completar os seus 16 anos. No dia 13 de novembro de 1992,
A escola onde as 3 garotas estudavam iria organizar uma festa em uma das discotecas da cidade de Picassent. Miriam, Tony e Desiree haviam decidido que não podiam perder aquela festa, porém para chegar à discoteca elas teriam que percorrer 4 quilômetros pela rodovia que ligava Alcácer a Picassent. Elas poderiam ter ido à festa em um ônibus que foi alugado pela escola, mas enquanto as garotas se arrumavam na casa de Miriam, elas acabaram se distraindo e se atrasando. Então a Miriam pediu que seu pai a levasse até o local, mas ele estava com febre e disse que não iria levá-las. Já era tarde demais para procurar outras pessoas, então as adolescentes decidiram pegar uma carona. Por volta das 20h15, Miriam, Tony e Desiree partiram. Elas tiveram sorte e logo pararam um carro em que viajavam seus amigos. 10 minutos depois, as adolescentes foram deixadas em um posto de gasolina já em Picassent. De lá, eram apenas algumas centenas de metros até o clube. Testemunhas viram as jovens caminhando em direção ao local. Elas estavam literalmente a um quarteirão de distância dele, mas por algum motivo mudaram de ideia. Talvez elas tenham encontrado alguém que conheciam ou decidiram ir para outro lugar. Essa teoria surgiu por causa de uma senhora idosa que viu as adolescentes entrando em um carro branco com 3 ou 4 homens dentro. Foi justamente por isso que ela se lembrou dessa cena, porque ficou surpresa que um carro tão pequeno pudesse acomodar tantos passageiros. E aquela teria sido a última vez que as garotas foram vistas com vida. A festa na discoteca deveria durar até as 22 horas, então quando passou desse horário e as garotas não retornaram para casa, seus pais começaram a ficar muito preocupados e na madrugada do dia 14 foram até a delegacia para registrar os desaparecimentos. No entanto, os policiais fizeram pouco caso e disseram que logo elas estariam de volta para casa. No entanto, 2 dias se passaram e as garotas não voltaram para casa, e só aí a polícia resolveu começar a trabalhar. As autoridades interrogaram os familiares, amigos e colegas das adolescentes, bem como testemunhas que as viram a caminho da discoteca, onde elas nunca chegaram. Infelizmente, nada disso ajudou. Durante 1 mês e meio, a investigação policial praticamente não avançou e ninguém suspeitou de seu paradeiro até o dia 27 de janeiro, quando os corpos foram descobertos. Como está claro no relatório da autópsia, as mortes de Miriam, Tony e Desiree ocorreram no final de novembro, ou seja, aproximadamente 2 semanas após seu desaparecimento. Consequentemente, cerca de 15 dias após o desaparecimento delas, as garotas ainda estavam vivas e nas mãos de seu raptor. Essa versão foi confirmada por causa de algumas feridas que estavam parcialmente curadas nas vítimas. Eu não vou descrever detalhadamente o que aconteceu, mas eu posso dizer para vocês que o criminoso que fez aquilo foi extremamente inventivo. Ele foi tão cruel que até os detetives mais experientes ficaram extremamente chocados com os detalhes. E é claro que esse caso rapidamente chamou muita atenção da mídia e toda a Espanha estremeceu de indignação. E essa situação ainda foi mais inflamada quando os familiares das vítimas deram entrevistas completamente chocados com o acontecimento e todos queriam que o criminoso fosse pego o mais rápido possível. Enquanto isso, os detetives examinavam os itens encontrados na cova rasa, e logo ficou claro que os pedaços de papel que estavam no local, que a princípio eram considerados lixo comum, eram na verdade um prontuário médico de um hospital de La Fé, localizado não muito longe da cena do crime. Em uma das folhas, os detetives conseguiram distinguir um nome: Henrique Engels. Em 1992, Henrique foi tratado no hospital por causa de uma DST. Em todos os outros aspectos, ele era um homem bom, que trabalhava, planejava se casar e ajudava os pais. Porém, o irmão de Henrique, Antônio Engels, era conhecido há muito tempo pela polícia espanhola e era perfeito para o papel de vilão. Ele gostava de beber álcool, consumir substâncias ilegais e muitas vezes se envolvia em coisas desagradáveis. De 1985 a 1991, Antônio cumpriu 3 penas por pequenos crimes. No entanto, em 1992, ele foi preso por violar uma mulher. Logo depois disso,
o homem recebeu licença de 6 dias da prisão, durante os quais simplesmente desapareceu. Analisando o caso de Antônio, a polícia não pôde deixar de prestar atenção em um amigo dele, chamado Miguel Ricardo. Miguel deixou a escola aos 16 anos. Após isso, levou aproximadamente o mesmo estilo de vida do amigo. Aos 20 anos, Miguel tentou se estabelecer, encontrou uma mulher e juntos tiveram um filho. Mas apenas 6 meses depois, eles se separaram e Miguel se alistou no exército. Infelizmente, após 2 anos de serviço, ele voltou ao seu estilo de vida sombrio e depois de algum tempo, mudou-se para a casa de seu amigo, Antônio Engles. Várias testemunhas disseram que na noite em que as meninas desapareceram, Miguel e Antônio foram vistos na cidade de Picascente e a impressão digital do Miguel estava em uma luva que foi encontrada no túmulo das garotas. Devido a isso, o Miguel foi imediatamente preso e os policiais tinham certeza quase que absoluta que o Antônio também estava envolvido no crime, mas ele não foi encontrado. Parecia que o homem tinha simplesmente desaparecido no ar. Para sua surpresa, Miguel imediatamente se declarou culpado e contou como ele e Antônio persuadiram Miriam, Tony e Desirê a irem a um lugar aconchegante para se divertirem, mas na verdade eles as levaram para uma casa abandonada. Na manhã seguinte, eles as levaram para as montanhas, onde cavaram uma cova rasa e esconderam os vestígios de seu crime terrível. Mais tarde, Miguel mudou muitas vezes o seu depoimento, como se tentasse confundir a investigação. No entanto, as suas impressões digitais e o fato de possuir um Corsa branco identificado por aquela idosa foram suficientes para acusá-lo de homicídio. No dia 5 de setembro de 1997, Miguel Ricard foi considerado culpado dos crimes contra Miriam, Tony e Desirê e condenado a 170 anos de prisão. Com essa sentença, você pode até imaginar que ele está preso até hoje e que vai passar até seu último suspiro atrás das grades, mas o que acontece é que no ano de 2013 ele conseguiu recorrer e passou 21 anos na prisão e foi solto. Porém, isso já é melhor do que o que aconteceu com o Antônio Engles, porque ele nunca foi encontrado. Até hoje, ninguém sabe se esse homem está vivo ou morto. Ninguém sabe absolutamente nada dele. Aparentemente, a última vez que o Antônio foi visto foi em 1993, quando ele estava embarcando em um navio para Dublin, na Irlanda, e ele segue na lista de procurados internacionais do país. Por sua vez, os pais das garotas sempre acreditaram que os reais criminosos não eram Miguel e Antônio, mas sim alguém que os pagou para assumir a culpa. Isso é apoiado pelo depoimento confuso de Miguel, que não coincide com o laudo do perito forense, e pelo depoimento da mulher, que viu pelo menos 3 pessoas no veículo. No entanto, estas são apenas suposições, que nunca foram comprovadas e provavelmente nunca saberemos se isso é real ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.